O país foi surpreendido pelo pedido de demissão do Dr. Paulo Portas, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Presidente do CDS-PP. Eu próprio tenho de manifestar a minha surpresa. Quando ontem propus ao Sr. Presidente da República a Dra. Maria Luísa Albuquerque para Ministra das Finanças e os seus secretários de Estado, que incluem um membro do CDS e que tinha sido confirmado pelo Sr. Dr. Paulo Portas, os acontecimentos de hoje eram verdadeiramente impensáveis. É agora claro para todos os portugueses que a ameaça de instabilidade política, nas atuais circunstâncias, comporta riscos para o país que ninguém pode desejar e que teria consequências muito graves. Seriam 2 anos de um grande esforço de todos, de sacrifícios que todas as famílias conhecem, que seriam deitados por terra. Seria recusar incompreensivelmente os primeiros sinais de viragem que estão finalmente a chegar, de forma ainda tímida, mas consistente, em particular no segundo trimestre deste ano. Por tudo isto, e pelo facto de o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros ser Presidente de um dos partidos que apoia o Governo, seria precipitado aceitar esse pedido de demissão. Não pedi, portanto, ao Sr. Presidente da República a exoneração do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Numa democracia madura, um governo de coligação que goza do apoio de uma forte maioria dos representantes do povo não pode ser posto em causa a não ser por divergências de enorme gravidade. Desde o início que sempre tentei transmitir a todos os portugueses e a todos os agentes políticos a necessidade imperiosa de colocarmos a prudência, a cabeça fria e o sentido de Estado acima de tudo o resto. Quando começámos este caminho, a situação era muito difícil e as dificuldades ainda não terminaram. Talvez agora todos estejam mais conscientes das exigências que circunstâncias tão delicadas como as nossas impunham. Mas são precisamente esses momentos definidores que mais apelam à serenidade. Da minha parte, poderão os portugueses contar sempre com essa serenidade. Lucidez nos momentos de crise não é insensibilidade. É um dever político comum a todos. Comigo, o país não escolherá um colapso político, económico e social. Há muito trabalho pela frente e temos de colher os frutos do que semeámos com tanto esforço. O país está primeiro. Esta é uma questão de consciência e de convicção. Os tempos não exigem menos do que isto e aqui o Primeiro-Ministro representa a esperança de todos os portugueses de fechar o programa de ajustamento e construirmos uma sociedade mais próspera e mais justa. Quero também dizer-vos que precisamos de clareza. Isso significa que assumo como minha a missão de esclarecer todas as condições de apoio político junto dos partidos que suportam o Governo. Não depende apenas da minha vontade resolver definitivamente este problema. Mas ambos os partidos têm a obrigação de não desiludir o país. Em conjunto, teremos de esclarecer o sentido de pedido de demissão do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no contexto mais amplo possível. No contexto do nosso projeto comum e no contexto dos perigos que conseguimos evitar. Essa clareza é também fundamental para manter a credibilidade e confiança internacionais que já conquistamos. Por essa razão, irei manter a minha participação amanhã num encontro em Berlim, que conta com os chefes de Estado e de Governo da União Europeia e onde continuarei a lutar pelos interesses de Portugal. Nas próximas horas, procurarei, junto do CDS-PP, clarificar e garantir todas as condições de estabilidade para o Governo e para o país, para prosseguirmos a estratégia de superação de crise nacional, agarrarmos um novo ciclo de prosperidade que os portugueses merecem e darmos sentido ao grande esforço e sacrifício de todos. É minha convicção que, sejam quais forem as divergências que estão na base da atual crise,
saberemos ultrapassá-las em nome do interesse de Portugal. Estamos cientes de que um governo de coligação é um compromisso permanente. É dessa clareza que falo e é essa clareza que espero. Assumo essa missão com a mesma determinação que, desde a primeira hora, confrontei todas as adversidades. Nesse sentido, também eu serei claro. Não me demito. Não abandono o meu país. Abraço, como sempre abracei, o serviço ao meu país com a mesma dedicação e com a mesma esperança. Vivemos num tempo em que não nos podemos assustar diante das adversidades. Como poderia eu assustar-me quando à minha volta vejo exemplos de coragem de tantas centenas de milhares de portugueses? Quando atravessamos os problemas coletivos que ainda temos para resolver, o Primeiro-Ministro tem de ser o baluarte da confiança e da tranquilidade. Tem de ser o referencial da persistência e do empenho democrático no único rumo que nos pode fazer sair de uma crise que se arrasta há mais de 10 anos. O Primeiro-Ministro tem de assegurar a responsabilidade e a energia necessárias para lutar contra todas as adversidades. Tem de representar a vontade coletiva que não se verga nem desiste. Para tudo isto, os portugueses podem contar comigo. Nem poderia ser de outro modo, quando os portugueses deram e continuam a dar provas de responsabilidade, energia e vontade de lutar. Nós, políticos e governantes, temos de responder à altura. Porque, afinal de contas, o que está em causa não são as incertezas ou os anseios dos políticos, quer estejam no governo, quer estejam na oposição, mas o interesse e o bem da nossa comunidade política. Todos desejamos um rápido regresso à estabilidade e à confiança. Farei tudo, absolutamente tudo, para que assim seja. Muito obrigado.